Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, estamos no 18º domingo do tempo comum e o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. No Evangelho de hoje nós ouvimos que uma pessoa chegou até Jesus pedindo ao Senhor que fizesse com que o seu irmão repartisse com ele a sua herança. Existiam muitas questões legais na época de Jesus que se diferem muito das que nós temos hoje. Em relação à herança, por exemplo, aquela pessoa, o homem primogênito da família, era quem recebia todos os bens. Os outros irmãos não tinham direito a essa herança como tinha direito o filho primogênito. Então este homem pede a Jesus que se fizesse algum tipo de justiça diferente daquela lei. E Jesus diz a ele que, na verdade, ele não era encarregado de fazer isso e de distribuir os bens às pessoas. Mas Jesus dá um ensinamento muito certeiro a respeito de como nós devemos viver e buscar as coisas que fazem parte da nossa vida, que são bens materiais e que também necessitamos, mas que é preciso ser sempre vivido e buscado a partir de um equilíbrio que gere a vida para nós. Por isso que Jesus começa, primeiro de tudo, dizendo àquelas pessoas: tomem cuidado com todo tipo de ganância, porque todo tipo de ganância é prejudicial à pessoa. Todo tipo de ganância é capaz de gerar a morte, de separar, de dividir, divide pessoas, divide famílias, divide amizades, ou todo tipo de ganância é prejudicial. E por isso que Jesus contava em seguida uma parábola sobre um homem que tinha as suas riquezas, tinha muitos campos, tem uma grande colheita, faz com que tudo que ele pôde colher fosse armazenado nos seus celeiros e a partir daquilo se encontra em uma posição muito confortável, né? Diz a si mesmo, né? Agora é a hora de descansar, de comer, de beber. Um homem que olhava nas suas riquezas e colocava nela as suas esperanças, né? O seu conforto, o seu consolo, mas que naquela mesma noite, depois de se ver consolado por todos os seus bens, a sua vida lhe foi tirada. E diante de Deus, aquele homem não tinha nenhuma riqueza. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos dizendo: tomem cuidado, vocês precisam ser ricos diante de Deus. Quando Jesus fala dessa forma, nós sabemos que ele não está condenando que se possua bens, que se tenham coisas, são necessários, precisamos. Deus não deseja a miséria das pessoas, pelo contrário, deseja que vivamos com dignidade e que tenhamos tudo aquilo que seja necessário para vivermos dignamente, mas não podemos jamais consolar a nossa vida nos nossos bens ou naquilo que nós temos, seja muito ou seja pouco. Quando nós colocamos ali o nosso consolo, o nosso conforto, a nossa esperança e deixamos de nos enriquecer diante de Deus, então a nossa vida no final não terá servido para nada. Porque as riquezas que existem neste mundo, nós sabemos, não serão transportadas para o reino celeste. Diante de Deus nós não vamos apresentar dinheiro, não vamos apresentar bens, não vamos apresentar joias, não vamos apresentar nenhum tipo de posse, mas diante de Deus nós vamos apresentar o bem que levaremos em nosso coração, do quanto nós amamos, do quanto nós perdoamos, de quantas pessoas nós ajudamos, de quanto nós evangelizamos e espalhamos o reino de Deus, de cada uma das obras boas de amor, de misericórdia, de justiça que nós praticamos nesta vida. É isso que deve enriquecer-nos, encher-nos do lado de dentro, porque nós só levaremos para o reino dos céus diante de Deus aquilo que estiver dentro de nós, nada que for exterior a nós. Por isso peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor Jesus que nos ajude a fazer esta busca por aquilo que nós precisamos no nosso mundo, sim, mas antes de tudo buscar a Deus e enriquecer-nos interiormente para apresentarmos diante de Deus as nossas riquezas verdadeiras quando Ele assim nos chamar. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.